Que loucura, hein? Jesus está aqui nessa noite. Quem está alegre assim como eu? Levanta a mão, dá um glória a Deus. Aleluia! Amém, irmãos? Nessa noite o Senhor me desafiou a trazer uma palavra que eu vou compartilhar com os irmãos. Que quando eu era adolescente... Pode sentar, irmãos, rapidinho. Já vamos entrar na palavra. Só vou compartilhar uma coisa com vocês, rapidinho. Quando eu era adolescente, tinha por volta de 13, 14 anos, eu ainda não era convertido. E eu nasci numa família cristã, graças a Deus por isso. E meu pai e minha mãe sempre me ensinaram desde pequeno o caminho que eu devia andar. Mas quando chegou na fase da adolescência, eu fui me tomando por uma grande revolta. E toda vez que algum irmão chegava lá em casa, nós morávamos longe da igreja, então muitos domingos a gente não conseguia ir na igreja. Meu pai e minha mãe, principalmente em culto de ceia, às vezes por questão do trabalho, não conseguia ir na igreja. Então, no meio da semana, geralmente o pastor fazia uma caravana com alguns irmãos, iam na nossa casa e faziam um culto familiar na nossa casa para poder servir a ceia para os meus pais. E tinha um irmãozinho lá, o irmão Luciano, não vou esquecer jamais ele, um homem abençoado por Deus. Mas naquele momento da minha adolescência, com aquela raiva que eu sentia dentro de mim, para mim ele não era nada. E toda vez que ele lá em casa, quase toda vez que o pastor dava oportunidade para ele falar, ele falava sobre uma passagem que está lá no livro de Lucas 15, que é a parábola do filho pródigo. E eu não entendia, puxa vida, por que toda vez esse cara fala a mesma coisa, fala sobre a parábola do filho pródigo. Mas Deus, eu acredito que Deus estava falando no meu coração com aquilo lá. Eu não entendia aquilo naquele momento. E quando o pastor Jefferson chegou para mim agora há pouco mais de 2 semanas atrás e me desafiou a trazer uma palavra nessa noite, eu disse, agora, meu Deus, comecei a orar e pedir para Deus, o que eu vou falar? E num culto aqui de domingo, Deus falou comigo e disse, vai falar sobre o filho pródigo. Naquele momento eu até ri aqui dentro, mas eu entendi que Deus queria que eu falasse nessa noite sobre o filho pródigo. Então eu quero falar nessa noite, então, sobre a parábola do filho perdido ou filho pródigo. Pode colocar, irmã, por gentileza. Se os irmãos conseguem enxergar. Tá. Vou convidar os irmãos, então, a abrir nossas Bíblias no Evangelho, segundo escreveu Lucas, número 15. E vamos ler do versículo 11 ao 24. Conforme os irmãos forem achando, digam amém. Vamos ler então, do 11 em diante. Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai, pai, quero minha parte da herança. E assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Pode passar para mim, por favor? Está passando aqui. Aí. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Seguinte. Caindo em si, ele disse, quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Ele pensando, eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E a seguir, levantou-se e foi para seu pai.
Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel em seu dedo, calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo, matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este é meu filho, que estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar todos juntos. Amém, irmãos? Pode ligar a luz, irmão. Muitos irmãos podem perguntar, Ezequiel, o que é parábola? Parábolas são pequenas histórias que Jesus usava para aplicar um conceito usando exemplos do dia a dia. Se voltarmos lá no versículo 15, lá no começo, Jesus falava a um pequeno grupo, uma multidão naquele dia, e diz lá no versículo 15, que todos os publicanos e pecadores estavam ali reunidos para ouvi-lo. Mas também estavam os fariseus e os homens da lei daquela época, e falavam: como pode ele sentar com esses pecadores e ainda come com eles? Então Jesus, ele naquela ocasião, ele usa de três parábolas, de 3 histórias, para que ele possa então trazer aqueles homens para aquela realidade. E a primeira parábola que Jesus usa é a parábola da ovelha perdida. Logo em seguida, ele vem com a parábola, com a história na mesma linhagem, que é da moeda perdida. Logo depois chegamos então na parábola do filho pródigo. Essa parábola me chama muita atenção e eu quero trazer bem para o nosso dia de hoje, bem para os nossos jovens de hoje, tá? Para a gente estar falando um pouco. Esse jovem, talvez filho de um fazendeiro rico, tinha um outro irmão mais velho, talvez foi criado com toda a mordomia, tinha tudo a seu dispor, mas aquilo não era suficiente para ele queria algo a mais, ele queria viver algo diferente. Então, algo leva ele para seu pai e para pedir então que ele reclamou a sua parte da herança. Ele precisava ter dinheiro para ir embora e viver as coisas que ele talvez alguém contou para ele que tinha na cidade grande ou em algum lugar, e ele precisava daquilo naquele momento. Então ele não hesitou. Foi lá e pediu para seu pai que seu pai repartisse a herança. Pode passar, irmão, no próximo, seguinte. Eu acredito naquele momento a única coisa que lhe motivava era o dinheiro. Dinheiro hoje é o maior status que nós jovens buscamos, é ter dinheiro. Quando a gente é jovem, ainda adolescente, nós sonhamos em, quando sair da casa dos nossos pais, adquirir coisas, ter carro, moto, dinheiro, poder sair e bancar nossos amigos. Então eu acredito que esse jovem tinha essa motivação, buscar muito dinheiro. No versículo 11, no 12, o mais novo disse a seu pai: quero minha parte da herança, e assim ele repartiu as suas propriedades entre eles. Depois no 13, diz que não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Mesmo depois do seu pai ter repartido todos os seus bens, para ele ainda não foi o suficiente. Ele podia ter ficado naquela região com dinheiro, ou ter ajudado o seu pai a ganhar mais dinheiro junto na sua fazenda, investindo. Um jovem novo, talvez com uma visão diferente, podia trazer algo novo para dentro do seu lar, da sua casa. Mas não, ele decidiu partir. E ele não foi para qualquer lugar. Ele não quis ficar em um lugar perto do pai dele. Na Bíblia diz que ele partiu para um lugar distante. Pode passar, irmã, por gentileza. Então o jovem reúne tudo o que tem,
coloca a sua mochila nas costas e dali ele parte. Naquela época de Jesus, diz que a maioria dos jovens, eles buscavam a cidade de Antioquia ou Roma. Por quê? Porque naquela época eram as duas maiores cidades, cidades de mais movimento, cidade onde tinha mais comércio, onde eles poderiam viver uma vida diferente que uma vida no campo. Então ele parte para um lugar distante, um lugar onde ele não tivesse contato com ninguém mais da sua família, nem do seu pai, nem do seu irmão. E com isso ele perde a referência do seu pai. Ele não está mais na vizinhança onde todo mundo conhecia aquele jovem. A partir daquele momento, ele era um jovem sozinho. Foi em busca de algo novo. E diz assim: e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. No primeiro momento, aquele jovem queria liberdade, ele queria a liberdade dele, do seu eu. Eu acredito que se ele ficasse perto da sua família, e ele fosse fazer as coisas que ele buscava fazer em outro lugar ali perto, ia ser sempre ter alguém, seu pai, por perto para lhe dar um conselho: meu filho, não faz assim, faz de outro jeito, desse jeito tu vai quebrar a cara, não vai por esse caminho. Mas ele foi para um lugar distante para ele justamente não ter esse tipo de conselho, para ele poder viver a liberdade do seu eu. Só que quando nós buscamos viver a nossa liberdade, a liberdade de nós mesmos, nós acabamos vivendo de forma irresponsável. A liberdade te torna uma pessoa irresponsável. E ali diz que ele acaba desperdiçando os seus bens de forma irresponsável. Pode trocar, irmã. Acredito que quando ele vai para essa cidade, vamos imaginar que ele foi para uma cidade grande, lá ele encontra muita gente, um jovem novo com dinheiro, o que faz? Busca viver uma vida de ostentação. Quer mostrar para seus amigos que ele tem poder, grana, vida de balada. Vem as drogas. E ele começa a ostentar, bancar drogas e bebidas para todo mundo. Porque quando a gente mostra que a gente tem poder, a gente tem um monte de gente na nossa volta. Amigos brotam de tudo que é lugar. E com ele não foi diferente. Tinha muitos amigos na sua volta. Pode passar, irmã, para o seguinte, por gentileza. Quando você tem dinheiro para bancar bebida, drogas, bancar baladas, você vai ser sempre rodeado de amigos, mulheres, pessoas que não te acrescentam em nada, mas estão ali do teu lado. Sempre vai ser assim. Eu creio que nesse momento esse jovem jamais lembrava da família dele. Ele estava lá distante, enquanto ele tem gente na sua volta, ele não lembrava do seu pai. Ele não lembrava de que forma que o pai dele tinha ganhado aquele dinheiro suado, talvez com muito esforço, talvez com ajuda, com auxílio do seu irmão mais velho, mas como ele era o mais novo, talvez quando nasceu já tinha tudo aquilo. Para ele então não fazia diferença de que forma que ele estava gastando. Era algo que veio ao natural para ele. Existe um dito popular, que tudo que vem vai fácil. E no caso dele não foi diferente. Não foi nem um pouco diferente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade, diz lá no versículo 14. Pode passar, irmã. Quando Jesus se refere a período de fome aqui, eu acredito que ele não fala só de fome de não ter o que comer. Mas esse jovem, acredito que ele tinha fome de necessidade de ter alguém por perto dele. Porque quando a gente desperdiça tudo, ele se viu no momento que ele não tinha mais nada, não tinha grana. Eu acredito que os amigos dele correram também, não tinha mais ninguém por perto dele. Ele se encontrava num momento totalmente sozinho. Fome, não tinha mais grana para nada, talvez morando na rua, sem ter o que comer, sem ter aonde dormir. Pode passar, irmão, o seguinte, por gentileza. Nesse momento, eu creio que esse jovem conseguiu chegar no fundo do poço. E quando a gente chega no fundo do poço, ele podia ter pensado, aqui ele podia ter parado e pensado: puxa vida, desperdicei tudo que eu tenho, eu vou voltar para a casa do meu pai.
meu pai fazendeiro, tem bastante dinheiro, não vai se importar de me receber novamente, mas não. O ser humano ele tem uma capacidade incrível, que quando chegar no fundo do poço, ele consegue cavar mais um pouquinho e se afundar mais um pouquinho. Ele não consegue chegar no fundo do poço e ficar ali. Ele tem que cavar mais um pouquinho e ir mais longe. E quando ele vai mais longe, no versículo 15, diz: por isso ele foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Pode passar, irmão, o seguinte, por gentileza. Que eu estava falando antes. Quando você está se vendo nessa situação, aqueles teus amigos que estavam junto contigo, que estavam contigo na balada, na hora da ostentação, eles já fugiram, não se encontram mais perto de ti. Não tem uma mão amiga para estender para você, não tem uma palavra de conforto, para te estender um prato de comida, não tem ninguém. Eles vão passar por você e vão ignorar, eu nem te conheço. Não tem ninguém também nessa cidade que lembre de você, porque você está longe de casa, você perdeu a referência, você já não é mais conhecido como o filho do fazendeiro. Você está distante do pai. Pode passar, irmão, o seguinte. Então esse jovem começa a cuidar de porcos. Eu imagino que para um jovem judeu, naquela época, a pior humilhação para um jovem judeu era cuidar de porcos. Se alimentar com porcos. E a Bíblia diz que quando ele foi para aquela fazenda cuidar de porcos, ele desejava se alimentar com frutos de alfarrobeira. Para quem não conhece, a alfarrobeira é uma árvore de folhas grandes que ela dá uns frutos como se fossem vagens. E naquela época, esse fruto da alfarrobeira era um alimento de pessoas muito pobres ou de porcos. Servia só para porcos ou pessoas muito pobres se alimentavam. Ele, como um jovem judeu, para ele cavou mais um pouquinho e foi lá no fundo, mais um pouquinho no fundo do poço. Se humilhou mais um pouquinho, só que não lhe davam nada. Não sobrava nada para ele comer. Pode passar, irmão. Então, certo dia, ele lá no meio daqueles porcos, ele começa a pensar. E o ser humano, quando ele está no fundo do poço, passando por diversas necessidades, aí ele lembra do Pai. No nosso caso, a gente lembra de Deus. Enquanto a gente está bem, a gente não lembra de Deus. Raramente o ser humano tem essa percepção de lembrar de Deus quando estamos bem. A gente espera passar necessidade para lembrar do Pai. E no caso dele não foi diferente. Então ele se vê lá no meio daqueles porcos, talvez no meio da lama, todo sujo. E ele decide então, começou a pensar: quantos empregados de meu pai tem muito mais comida que eu aqui, é muito mais bem tratado. E quando ele lembra disso, a gente volta para o pai dele e vê quanto o pai dele tem uma formação grande, quanto o pai dele é generoso, porque cuida muito bem dos seus empregados. Então esse jovem devia ter sido muito bem educado pelo seu pai também. Então ele começa a pensar, e ele pensa lá com ele, lá no versículo 17, caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Então ele começa a pensar: eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: pequei contra o céu e contra ti. Por que naquela época eles colocavam pequei contra o céu, não falavam contra Deus? Porque eles levavam muito a sério para não usar naquela época o nome de Deus em vão. Então, eles sempre colocavam que, quando iam pedir perdão, que pecaram primeiro contra o céu. E aqui, por duas vezes, neste momento ele pensa, e ele na cabeça dele ele começa a pensar de como ele vai fazer para chegar no pai dele. Creio que neste momento, muitas dúvidas vieram na cabeça dele. No mesmo momento que ele pensou, vieram outros pensamentos dizendo: mas, cara, se tu voltar agora, teu pai não vai nem te conhecer, não sabe mais nem quem tu é.
porque tu perdeu as referências. Tudo aquilo que tu tinha dele, hoje tu não demonstra mais, tu não parece ser filho dele. Tu te perdeu, está totalmente perdido. Eu acredito que até ele tomar a atitude de realmente levantar aí, muitas dúvidas vieram na cabeça dele. Mas a necessidade muitas vezes também nos gera atitude, porque a gente não tem mais para onde correr. Então ele levanta e vai. Versículo 20, a seguir ele levantou-se e foi para seu pai, e estando ainda longe, seu pai o viu cheio de compaixão e correu para seu filho, o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Neste momento ele também não tinha mais a dignidade. Ele achava que o pai dele jamais reconheceria ele como filho. Então ele já vai logo se justificando: Pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Logo em seguida ele pede para seu pai então que o trate como um dos seus empregados. Mas o pai disse a seus servos: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele e coloquem um anel em seu dedo. Agora, neste momento, eu queria fazer algo, não é uma dinâmica, mas eu queria trazer algo diferente para vocês. Talvez muitos de vocês já tenham visto. Eu ia fazer de uma forma diferente, mas para não fazer sujeira aqui na frente, eu quis trazer um pouco diferente. O que eu tenho aqui em mãos, irmãos? Uma nota de R$100. Quando encontramos uma nota de R$100, andamos pela rua e encontramos uma nota de R$100, é bem difícil. Hoje em dia é bem difícil de encontrar R$100. Mas ela pode estar dessa forma. O que ela ainda é? Uma nota de R$100. Não importa o tanto que ela esteja amassada, ela continua sendo a nota de R$100. Quando encontramos um papel assim todo sujo de barro, de lama, amassado, quase se deteriorando, o que a gente tem aqui? Ela continua sendo R$100. Não importa do jeito que ela está, amassada, fedida, cheia de lama, ela continua sendo R$100. E essa mesma visão aquele pai tinha daquele filho. Não importava o jeito que ele estava chegando para ele naquele dia. O que importava é o valor de filho dele. Ele não perdeu. O pai dele jamais perdeu a esperança, talvez, que aquele filho voltasse para casa. Talvez quantos dias, quantas noites aquele pai dobrou o joelho e pediu para Deus que aquele filho retornasse para casa. E o interessante que ele pede para seus empregados que tragam a melhor roupa para ele e coloquem um anel no dedo dele. O anel significava um anel de família, talvez, um anel de autoridade naquela região. Quando aquele pai coloca o anel naquele filho, ele volta talvez a ser reconhecido naquela cidade. Voltava a ter o brasão daquela família. Eu não vou me alongar, meus irmãos, eu já vou finalizar. E nessa noite eu creio que Deus quer colocar novamente o anel na sua mão. Mas não é um anel simples. É um anel de autoridade, autoridade do Espírito Santo sobre a tua vida. O inimigo às vezes tenta muita coisa, muita cilada contra nós. Quer que chegamos realmente no fundo do poço, mas lá ficamos. Que não tenhamos a atitude de voltar para a casa do Pai. Mas nessa noite você tem a possibilidade de voltar para a casa do Pai. Não importa a forma que você aqui chegou, todo amassado, todo ferido, espancado pela vida aí fora,
Não sei o que você experimentou na rua, mas Deus, Pai de misericórdia, está de braços abertos esperando por você. E Ele quer te dar o perdão. Ele quer te colocar esse anel no teu dedo novamente. Esse anel de autoridade do Espírito Santo. Vamos ficar de pé, igreja. Eu quero falar um pouquinho, ainda para nós encerrar, contar uma história bem breve. Quantos de vocês aqui sabem como são formadas as pérolas? Alguém sabe? As pérolas são formadas nas ostras. Apenas duas espécies delas, mas isso não vem ao caso agora. Diz que as pérolas são formadas quando algum parasita ou até mesmo um grão de areia consegue furar o bloqueio da casca da ostra, e ele se aloja lá no interior daquela ostra. As ostras têm uma defesa, uma enzima, que se chama nácar, ou madrepérola, muitas vezes. Que quando aquele parasita se coloca lá no interior daquela ostra, ela libera essa enzima e ela começa a envolver aquele parasita ou um grão de areia, e ele bloqueia totalmente aquilo ali. Aquele parasita não consegue mais fazer nenhum mal a ela. E ali começa a gerar uma pérola, uma joia caríssima. E quando essa pérola consegue chegar de forma de esfera perfeita, ela vale uma nota, vale muita grana. Então eu te convido nessa noite. Talvez você está machucado aí dentro, talvez o inimigo plantou uma sementinha dentro de você. Mas eu te convido a vir aqui na frente e experimentar, receber o amor de Deus, o nácar do Espírito Santo dentro do seu coração, onde Ele vai começar a tratar essa ferida. Vai começar a tratar lá de dentro. Porque a nossa mudança é lá de dentro para fora. No final do texto, já no versículo 24, diz assim: pois este é meu filho amado, que estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer nessa noite, que é preciso a gente morrer, para que a gente possa começar uma vida nova com Cristo. Então não importa de que forma que você está para Deus, de forma que você chegou aqui, talvez, eu já pequei tanto contra a minha família, contra meus amigos, eu já não tenho mais jeito, eu não tenho solução. Mas tem solução, porque para Deus você tem valor, você tem o mesmo valor de filho ainda, não mudou nada para Deus. Eu não sei de que forma você chegou aqui, mas eu convido. Se tem algo que está te incomodando, está te machucando, está te impedindo talvez de que você volte para Deus de todo o teu coração, que você consiga ter um relacionamento com Deus diário, eu te convido a vir aqui na frente nessa noite. Te convido a chegar aqui na frente nessa noite. Deus está de braços abertos te esperando. E Ele quer colocar de novo esse anel no teu dedo, um anel de autoridade do Espírito Santo, onde o inimigo vai olhar para você e vai ver que você está com esse anel no dedo e nada ele vai tentar contra você. Aleluia. Pode vir. Tem mais alguém? Deus quer te reconhecer como filho nessa noite novamente. Não importa o teu passado, o que tu fez, o que tu deixou de fazer. A partir de hoje, Deus quer transformar tudo novo na tua vida. Aleluia. Vamos orar, irmãos.
Convidar o pastor para estar orando essa noite aqui na frente. Convidar os obreiros para estar impondo as mãos sobre essas pessoas aqui nessa noite. Aleluia. Vamos orar, irmãos. Abraça